Estamos de volta e agora para a gente entender um pouquinho mais da história do Dr. Rogério, de onde vem, do que se alimenta, como vive. Enfim, como o senhor veio parar aqui na Tríplice Fronteira? Há quantos anos o senhor está? Aqui em Foz eu estou há 16 anos já. Eu sou de Maringá, nasci em Maringá, mas já morei em vários lugares. Meu pai trabalhava numa empresa, uma multinacional, e ele era transferido para vários lugares. Eu morei em vários lugares do Brasil, mas eu nasci em Maringá e eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, Federal de Rio Grande. Depois fui para o Rio de Janeiro fazer especialização em cirurgia geral, depois fui para São Paulo fazer cirurgia plástica. E quando eu estava terminando minha especialização, eu entrei em contato com um colega daqui de Foz, o Dr. José Antônio Pires, que é um colega meu, que fez residência no mesmo lugar que eu fiz, e ele me chamou para trabalhar junto e nós acabamos vindo para Foz do Iguaçu. Então eu estou aqui há 16 anos já. Já tem um know-how na cidade. Já tem uma historinha. Eu imagino. Uma curiosidade que eu tenho, acredito que as pessoas em casa também tenham, as meninas aí do estúdio, eu faço quadro de arquitetura dentro do programa. E a gente vê que a arquitetura, a moda, a decoração, make, tudo tem tendência. A cirurgia plástica também, ela tem esses ciclos de tendência? Tem muito, assim. Eu acho que, por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui, ele ficou famoso principalmente com cirurgia de mama. Tem uma técnica muito famosa, que é a mamoplastia de Pitangui, que é a cirurgia em T. E era uma cirurgia basicamente para reduzir a mama, e era para reduzir muito. Nos anos 70, o bonito era uma paciente com uma mama bem pequenininha. Tanto que prótese de mama era uma coisa que quase não se usava, né? Então, as cirurgias de mama eram cirurgias basicamente redutoras, né? E essa tendência foi mudando ao longo do tempo. Surgiram as próteses de mama em 1972, 73, surgiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil em 80 e poucos, começou essa onda de prótese de mama, e os tamanhos foram aumentando. Chegaram a absurdos nos anos 2000, 2010, por aí, era uma coisa de mama muito grande, e agora está voltando para uma tendência de mama mais natural. Não pequena, como era nos anos 70, mas uma mama mais natural. Então existe essa tendência, como existe para nariz, como existe para... Até, eu acho que, por exemplo, paciente mais gordinha, você vê os pintores clássicos, pintavam pacientes mais gordinhos, era bonito, era uma mulher mais gordinha. Eu volto que a gente voltasse para essa época. Eu vivo falando, eu queria voltar para o barroco. Exato. Era lindo, a gente ser magérrimo. Exato, e hoje em dia o bonito, né, que é aquilo que a mídia, ou que os meios de comunicação, ou mesmo a moda impõe, né? O bonito é a pessoa magrinha, mas essa questão de bonito ou feio é uma questão muito pessoal, né? Então, mas a plástica acaba seguindo mais ou menos essa tendência. Uma coisa que não existia há 10 ou 15 anos atrás eram os pacientes pós-bariátricos, que hoje existe um monte, né? Então, você tem que se adaptar a novas tendências. O paciente que perde 80 quilos, 100 quilos, são novos desafios para a cirurgia plástica e impõe novas técnicas, existem cursos hoje voltados só para paciente pós-bariátrico, porque aquela quantidade de pele, aquelas situações que os pacientes vivem hoje com perdas de 100 quilos, por exemplo, é uma situação que não existia muito tempo atrás. Então hoje a gente encara situações novas e a plástica tem que se adaptar, a cirurgia plástica como um todo. Novas técnicas, novas tendências, isso existe sim. E é uma evolução bastante grande também, falando como leiga e voltando ao assunto das próteses mamárias. As primeiras próteses, elas tinham um prazo, né? A prótese de mama, ela surgiu mais ou menos em 1970, com dois sujeitos que chamavam Cronin e Geron. Tem um filme da história deles. E eles criaram a prótese de mama, começaram a colocar no pessoal, e essas próteses duravam 2 anos, 3 anos, 4 anos e rompiam, né? E não existia um estudo muito longo com prótese de mama. Eles fizeram um monte numa época, começou a romper um monte de prótese, e esses caras tomaram inúmeros processos, porque eles trabalhavam, era nos Estados Unidos que eles começaram, e acabaram falindo por causa da prótese de mama. E ela evoluiu muito de lá para cá, continua sendo as próteses de silicone, mas com uma cápsula muito mais evoluída, com menos chance de contratura, com menos chance de rejeição, que a gente fala, né? Então a prótese evoluiu um monte nos últimos 30, 40 anos, é uma coisa absurda.
Então, isso que algumas pessoas falam de que a cada 10 anos tem que substituir a prótese é mito. Hoje em dia não existe mais. Com as próteses modernas, não. Existia até uns 15 anos atrás, existia sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente fala em um controle anual depois do 10º ano. Então, fez 10 anos, faz um controle com ultrassom uma vez por ano e vai acompanhando. É lógico que não tem nada para sempre. É difícil você falar numa coisa que você vai colocar e vai durar 40 anos, 50 anos. É muito complicado. Mas eu já tirei prótese de 20 anos ou prótese íntegra, sem problema nenhum. Então, acredito que não vai ter problema. Nessa questão de substituição de prótese, foi seguindo essa tendência de aumentar ou diminuir a mama ou não? Não só isso, né? Principalmente porque quando você coloca a prótese de mama, depois de 10 anos ou de 15 anos, você engordou, você emagreceu, você teve filho, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, aumentou, enfim. Então, a pele muda muito, né? Então, você vai trocar a prótese, provavelmente, por uma mudança estética, ou você tem que fazer uma mamoplastia, ou você tem que pôr um pouco maior, ou um pouco menor, enfim, para corrigir deficiências, alterações estéticas provocadas pelo tempo em si, na pele, mas não na prótese. De colágeno. Exato, você aquelas muda. Coisas que a gente entende, né? Exatamente. Passou dos 30, a gente começa a entender tudo que é colágeno, estética. E pele é muito variável, não tem paciente que com 20 anos que já tem flacidez de pele. Tem paciente com 40, 50 anos que não tem quase nenhuma. Então, isso é uma coisa que varia muito, né? Mas as substituições de prótese hoje em dia, 90% ou mais, são por causa das alterações da pele, na estética, não pela prótese em si. Sim. E a cirurgia facial? O que tem sido mais procurado hoje? A pálpebra? Pálpebra, rinoplastia, otoplastia, cirurgia de orelha, são cirurgias mais procuradas hoje. O lifting facial, aquela cirurgia que se fazia muito há 30 anos atrás, que eles até chamavam de cirurgia de rugas, que era aquela cirurgia para levantamento e tal, essa cirurgia vem diminuindo cada vez mais porque os tratamentos para a face e os cuidados que a mulher tem hoje, ou o homem tem hoje com a pele, são muito maiores. Então as pessoas fumam menos, que o cigarro era uma coisa que causava muita flacidez de pele, ruga, mancha de pele. Então as pessoas estão fumando muito menos. O índice de fumante no Brasil era 30% e hoje é menos de beirando 10%, então caiu muito. Cuidados com protetor solar, por exemplo, que é uma coisa que há 30 anos atrás quase ninguém usava e hoje quase ninguém não usa, né? Você não vê ninguém na praia hoje sem protetor solar, é muito raro. Então as mulheres se cuidam muito mais e tem muito menos flacidez, muito menos rugas, e a cirurgia de lifting caiu muito. Mas em compensação, pálpebra, nariz, otoplastia, essas aumentaram bastante. Que bacana, é bom saber que que a medicina evolui, a gente sabe, né? Porque acompanha, hoje nas redes sociais a gente tem acesso a todo tipo de informação. Mas nada como a gente poder conversar com um profissional local que atende a nossa população, conhece a nossa realidade. Então, quero agradecer a sua presença, doutor. Obrigada. Eu que agradeço novamente. E é com vocês aí no estúdio, meninas. O Laboratório Biovel está a serviço da sua saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação de seus colaboradores é a qualidade e a precisão do resultado, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Na Biovel, você tem descontos à vista que podem chegar até 30% e condições de parcelamento no cartão de crédito e bônus crédito.